Bom dia, boa sexta-feira e agora sim chegou a hora do Visto de Fora, o espaço de análise dos assuntos europeus e nacionais com Begonha Inigas, Olivier Bonamici e com moderação de Sérgio Costa. Bom dia a todos. Bom dia, bem-vindos Olivier e Begonha. Bom dia. Viva, bom dia. Estava a ver que a Begonha não dizia nada. Eu recordo que hoje é o Dia Europeu Sem Carros. Vocês lembravam-se disso? Pois a verdade é que não. Olivier, tu te lembravas disto? Claro, porque o Sérgio viu uma mensagem esta manhã, vamos falar É muito transparente, Olha, Olivier. nós somos totalmente frontais, isso está claro. Nota-se que somos de fora. Exatamente. Mas presumo que, Olivier, chegaste aí aos estúdios da Renascença em Lisboa, de carro, naturalmente. Isto perdeu o impacto de outros tempos, esta iniciativa. Será que estamos a perder o comboio das questões ambientais, muito rapidamente? Não, eu acho que não. O que é que perdeu completamente interesse e já é cansativo para toda a gente é os dias de... o dia da lua, o dia do telemóvel, o dia Há um dia para tudo, não é? Não, exatamente, e já começa, é um pouco cansativo, não é? O que é bom às vezes para algumas rádios, porque assim tu sabes o que é que podes falar daquele dia, não é? Sim, eu diria que a única vantagem dos dias de é para as rádios, do resto não tem Temos que encontrar não tem o dia sem dia, não é? Concordo contigo, porque Muito isto bem. é como a volta à escola, por exemplo, não é? Que quando é a volta à escola todos falamos dos livros, exceto o dia da mãe. Exceto o dia da mãe e do pai. O dia do pai. Isso, o dia da mãe, do pai, dia dos E miúdos, das o dia avós. da mulher e dia dos avós. Bom, já são 5. Muito bem. Vamos então à análise dos temas da semana e são muitos os temas sobre os quais temos que falar. Sim, o Visto de Fora é uma parceria Renascença-Euronet, a rede europeia de rádios. Euronet Plus. A marcar a semana o anúncio de que a Polónia vai deixar de fornecer armas à Ucrânia quando ainda estaremos longe, muito longe do desfecho da guerra. Olivier, começo por ti. Que sinais são estes? Haverá aqui cansaço com esta guerra? Certamente que haverá, mas há o risco de alguns Estados europeus desistirem da Ucrânia. Não, eu acho que isto pode ter uma solução diplomática, ainda não acabou. Eu acho que é uma zanga, vamos ver se é uma zanga temporária ou definitiva, mas eles têm um inimigo em comum. E às vezes ter um inimigo em comum ajuda no que diz respeito à diplomacia. Eu diria que é um sinal também de nunca nos esquecer de um ponto, é que existe, apesar da guerra, que primeiro, Zelensky não é um santinho, portanto é preciso nunca esquecer isto, porque ele pode ser, portanto, um homem que dirige a Ucrânia com coragem mesmo, mas não é por causa disto que não possa ter defeito, e eu acho que as suas declarações foram completamente infelizes. Porque se há um país que ajudou muito a Ucrânia no que diz respeito aos refugiados, é a Polónia. E eu acho que as críticas, às vezes, de Zelensky, ele exagera, pensando que toda a gente deve fazer aquilo ainda mais. Sim, também, mas existem os países também que têm os seus próprios problemas, não é? E do outro lado, também, a Polónia, que não é tão santinho como isto, porque a Polónia tem eleições daqui a um mês. E poderá ser enquadrada aí, não é? Numa questão eleitoral, não é? É assim, a partir do momento em que o partido que está no poder, que é o Partido Nacionalista, que pode até perder votos para a extrema-direita, que é ainda mais a extrema-direita do que o partido que está no poder, eles sabem muito bem que os agricultores, porque neste caso tem a ver com cereais, por trás da questão das armas, há a questão dos cereais. E os agricultores polacos têm uma palavra a dizer. E, portanto, Zelensky não pode dizer, ok, vocês não nos ajudam, a nós, agricultores ucranianos e não sei o quê, esquecendo também que a Polónia tem os seus próprios problemas e os seus próprios agricultores. Portanto, será enquadrado no âmbito eleitoral e também questões nacionais. Concordas, Begonha, que este incidente, digamos assim, será ultrapassado? Esperemos, mas eu non o vexo do mesmo xeito do que o Olivier. Non concordo 100% no que ele diz. Eu acho que o discurso do Zelensky foi duro, mesmo moito duro, mas todos sabemos que a Polonia non está a facer o mellor posible no que axuda a Ucrania, non é? Sabemos o regime que teñen, o tipo de goberno, é verdade que as eleições están moito perto, non é? Mas, sobre todo, que é verdade, nin todos os países axudan do mesmo xeito. E entón, neste momento, os veciños debense axudar. Entón, eu non estou tan do lado do que está a dizer Olivier. Esperemos que fique nunha sanga, mas, sin dúbida, eu acho que a Polonia inicialmente axudou moito. Moitos refugiados fuxiran pelas fronteiras, son veciños, a Ucrania e a Polonia, non é? Pelas fronteiras da Polonia, sobre todo dunha das fronteiras, mas
Pode-se facer máis e acho que todos debemos estar do mesmo lado Mas neste caso, e apoiar a Ucrânia. identificas riscos de, num futuro, não sei se próximo ou mais distante, haver o risco de deixar cair a Ucrânia com o cansaço com a guerra, Begonha? Não, eu penso que não. Eu penso que a Europa o tem muito claro, a presidenta da Comissão Europeia o tem muito claro e o resto dos países também. E devemos ter sempre presente, e por isso acho que o Zelensky não se cansa de falar claro, de ir a todos lados, devemos de ter presente que a Ucrânia é Europa. A Ucrânia é Europa. E temos, como dizia Olivier, e nisso sí que concordo, temos um inimigo comum, que é a Rússia, e devemos pensar sempre nisso. Muito bem. A guerra é, sem dúvida, um dos grandes dramas atuais na Europa, mas há outro drama da tragédia de milhares de migrantes no Mediterrâneo, e sublinhamos isto no dia em que o Papa visita Marselha, onde vai lembrar justamente essa enorme tragédia. E nos últimos dias, Olivier, a ilha italiana de Lampedusa recebeu cerca de 10 mil migrantes, ainda não tem condições para acolher tanta gente. A verdade é que há um grande debate e debate polémico em torno do acolhimento na Europa. O Papa não está um pouco sozinho nesta questão da necessidade de acolhimento? Eu acho que está um pouco sozinho, mas há na Europa, de uma forma geral, neste momento, uma dualidade de sentimento, que é, por um lado, os europeus querem mais firmeza, porque falo da grande parte da opinião europeia, dizer mais firmeza, que nós não podemos acolher toda a gente, e também a compaixão. Portanto, eu diria que é impossível, e até no eleitorado mais extremista, existe também compaixão, porque nós não podemos resumir que existem pessoas da extrema-direita e que eles não têm compaixão nenhuma e os outros que são os santinhos. Não é bem assim, é muito mais complexo do que isso. E neste momento, infelizmente, a nível europeu, não há este compromisso entre a firmeza, não é? Por exemplo, colocar mais pressão sobre um país como a Tunísia e, ao mesmo tempo, a compaixão. O que é que nós fazemos? São seres humanos, não é? Sim. E, portanto, verifique isso. Mas o que é que eu acho inacreditável neste caso todo é ver que, finalmente, um partido de extrema-direita que chegou ao poder, que é o caso da senhora Meloni e do seu partido Fratelli d'Italia, que jurava ao seu eleitorado que ia resolver tudo. Ela própria precisa da Europa. Ela própria diz, eu não consigo lidar com isto, não consigo, pede ajuda. E ela própria, no final do mês de julho, disse algo que para mim marcou-me imenso, nós italianos precisamos de imigração, no que diz respeito à mão de obra. Ou seja, ela própria começa a perceber-se que não é assim tão simples, que não há, para um problema assim, não há uma resposta assim tão clara como isso. É muito fácil dar a resposta quando tu não estás no governo. Quando tu estás no governo, há um lado pragmático e tu não resolves isto assim rapidamente. Mas achas que tem havido esse esforço dos diferentes Estados em resolver esta questão? Está a haver um esforço efetivo? Não, porque a grande questão aqui é que ainda não foi adoptado, acho que um pacto, por acaso li um pouco isto ontem, do pacto de migração e de asilo, que me parece ter boas soluções, mas infelizmente há Estados-membros, não há ainda uma união na Europa acerca disso e falta, de facto, esta coordenação ao nível europeu sobre este caso. Begonha, uma das soluções apontadas é pagar aos países de origem para travar o fluxo de migrantes. Será uma solução para este problema? Não, eu acho que não é a única solução, nem muito menos. Perguntavas antes se o Papa está sozinho. Eu acho que o Papa não está sozinho. O Papa fala e está quando tem de estar. O Papa é a voz que todos ouvem e essa voz poderosa que com as súas palabras consegue chegar a todos nós e que nos esqueçam as coisas. E a visita do Papa a Marsella, que é um ponto central, eu estive este verão em Marsella, e pude comprovar de primeira mão a quantidade de migrantes, a quantidade de pessoas de fora que moram lá, porque uma grande parte da população lá em Marsella é migrante, precisamente, não é? De muitos países. Mas justo esta visita do Papa e coincide com a visita também da Ursula von der Leyen, não nos esqueçamos, esta semana a Lampedusa, na que teve de ser acompanhada pela primeira-ministra da Itália. É dizer, a União Europeia esteve em Lampedusa. Por quê? Porque os nossos ouvintes têm de saber que neste verão bateram-se todos os recordes também de chegada e, sobretudo, no que vai de ano, de migrantes, agora depois da pandemia,
as costas tamén de Lampedusa e tamén das Canarias. E entón é moito perigoso todo isto que está a acontecer e debemos, e a Europa non pode, cando digo perigoso é porque chegan e depois que é o que se faz con eles? Tu perguntabas, entón a solución é os enviar directamente, non. A solución é o Olivier daba unha pista, e é verdade, é reforzar unha política e a Unión de Europa, neste caso, con este tema, non deixar sosiños os países que reciben migrantes e tamén acompañar e presionar os países que queren non ter políticas migratorias e expulsar os migrantes, tamén dar apoio para que esses migrantes mas primeiro... há países que contestam, uma das soluções é os países que não querem o acolhimento pagar, haver uma compensação financeira aos países que aceitam o acolhimento. Está a ser muito polémico. Mas isso poderia ser, e sobretudo acompanhar todos estes casos da parte tamén das institucións da Unión Europea, non é? Porque, claro, países que recebemos a migrantes, eu falo tamén do caso de España, porque España é un país moito acolledor, e sempre o foi, e non deixa de lado os migrantes, non é? Mas claro, hoxe, por exemplo, día de hoxe, día 22 de setembro, nas Canarias está a haber un problema gravísimo e entón débese apoiar, por que non económicamente? Isto é un custo enorme para os países. Eu presumo que o Olivier quer acrescentar algo Sim, sobre este tema. é preciso também não esquecer que nós não podemos confundir os migrantes e os refugiados. Os migrantes não há nenhuma obrigação de os acolher, depois pode haver uma obrigação ética de cada um para ter a sua opinião sobre o facto de acolher ou não imigrante. A questão dos refugiados não é uma opção, é a lei. A lei, a partir do momento em que é um refugiado, é uma obrigação na União Europeia de acolher esta pessoa. É uma obrigação. E ainda bem que vivemos na União Europeia porque existem outras entidades onde nem isto é uma obrigação. E, portanto, esta opção também europeia tem que continuar, não é? Acolher, sim, automaticamente um refugiado, automaticamente, e depois, no que diz respeito aos migrantes, já é mais complexo, porque, de facto, não podemos acolher assim 10 mil pessoas cada dia, ou cada semana, ou 50 mil, isto tem que haver limites, não é? Por isso deve haver uma política comum, porque quando um migrante chega à Europa, está a chegar, é dizer, chega a Lampedusa, chega a França, chega a Espanha, a Grecia, está a chegar a Europa. É Europa, dá igual. É dizer, os alemães, por exemplo, os irlandeses, deben saber e deben ter muito claro, os belgas, que é chegar a Europa. E então, por isso é tão importante uma política comum. E claro que sí, e depois estes migrantes son os que depois teñen máis fillos, depois facen crecer o índice tamén de natalidade e a nosa populación. O que aconteceu en Portugal neste último ano? Crecera moito e creceu por primeira vez en anos. Exatamente. A costa, então devemos ter sempre claro isto. Não? Veremos se a forma como a Primeira-Ministra italiana reagiu ao caso de Lampedusa nos últimos dias, se pode ser um mecanismo para inverter a forma como a Europa está a lidar com a questão da migração. Vamos agora olhar para outra questão que suscitará particular interesse à Begonha, porque línguas basca, catalã e galega passam a ser oficiais no Parlamento espanhol. Begonha, claro que esta é uma decisão com interesse político, não é? Mas não está a ser feita aqui justiça, passa a haver maior representatividade, não é? Isto, para que perceban os nosos ouvintes, é surreal. Isto só acontece en España, non é? O meu país aquí non é maravilloso, é surreal. Como diría o noso Olivier. Non, mas é que é incrível. Vamos ver, sempre no Parlamento Español nós temos as linguas cooficiais, non é? Alén do español e con total democracia na Cataluña, no País Vasco, na Galiza, tamén no País Valenciano, non é? O valenciano. Mas que acontece? No Parlamento houve, ao longo dos últimos anos, deputados no Parlamento Español que en algún momento falaban un bocadiño, por exemplo, en vasco ou en catalán ou en galego, e depois xa eles propios traducían esas frases, non é? Directamente aos colegas. É dizer, é surreal primeiro porque custa moitísimo diñeiro, porque isto se faz porque é unha exigencia do Puigdemont, non se esquezamos, para poder dar os votos, os 4 votos, os 7 votos deles, que precisan para
para que o Pedro Sánchez possa ser investido, porque já se dá por feito, lembremos, que o Feijóo, Núñez Feijóo, de centro-direita, non vai poder ser investido na próxima semana porque lle faltan 4 votos, non é? Que non conseguiu apoios, para a maioría absoluta. Entón, isto é unha exigencia, máis unha exigencia do Puigdemont, dos cataláes, dos independentistas de Cataluña, para poder dar os votos a favor ao Pedro Sánchez. É simplesmente iso. Mas imaginen, todo con tradução simultánea, a falar un deputado en galego, outro en catalán, outro... E depois, nas casas de baño, na cafetería, nos corredores, todos a falar em espanhol, em castelão. Por isso tu consideras surreal. Qual é o adjetivo, Exatamente. Olivier? Qual é o teu adjetivo para esta decisão? O da Begonha é surreal, o teu? Sim, isto é o meu adjetivo preferido, portanto... Não, é um pouco surpreendente, eu diria. Surpreendente, por um lado, porque de facto ver pessoas com escutadores no mesmo parlamento é um pouco surpreendente. Agora, não é o único país na qual acontece. Na Suíça, na Bélgica, há outras línguas. A questão aqui que é interessante é ver quem votou a favor e quem votou contra. E há uma divisão clara em Espanha. A esquerda votou toda a favor e a direita toda contra. E o que é interessante é de duas uma. Ou a esquerda considera que de facto é normal que isto aconteça, e neste caso é uma opinião, e ela é de louvar, é uma opinião que tem que ser respeitada, aliás, perfeitamente respeitada, ela vale tanto a opinião do que a opinião da direita, a minha opinião. Agora, se é uma medida eleitoralista, já me incomoda muito mais. Se é por uma questão de chegar ao acordo, e portanto, para dizer, bom, vocês falam a vossa língua lá, outra língua, e assim podemos chegar a acordo, é mais grave. Mas se é apenas por uma questão ideológica, tem que ser respeitado. Muito bem. Mas é sobretudo eleitoralista, porque até o ministro de Exteriores español, de Negocios Estrangeiros, José Manuel Álvarez, teve de ir a Bruselas, iso saben os nosos colegas de Bruselas, a pedir por favor en Bruselas que se priorice o catalán, porque en Bruselas dixeran que non, porque tamén pediran en Bruselas poder que se inclúa como lenguas oficiais con a quantidade de lenguas. Claro, mas o catalán, o vasco e o galego. Que acontece? Que como dixeran que non, esteve a suplicar para que, e non desmentiran isto, para que sexa o catalán en primeiro lugar, porque é unha das exigencias do Puigdemont. É surreal ou non é surreal? Imaginen como están os galegos, os galegos con este tema, non é? É dizer, o catalán primeiro e o vasco, e o galego depois. En fin, non ten niñuma... Isto é electoralista totalmente. E surreal é a palavra que fica sobre este tema. Feita a análise aos assuntos europeus, vamos aos temas nacionais. E recordamos que o Visto Fora é uma parceria Renascença Euronet, a rede europeia de rádios. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Bruxelas. Sofia. Riga. Euronet Plus, a rede europeia de rádios para compreender melhor a Europa. Com esse decote, ainda apanha uma gripe. São palavras de Marcelo, atenção, eu recordo, são palavras de Marcelo, dirigidas a uma jovem portuguesa ou luso-descendente no Canadá. A cadeira aguenta? Pergunta Marcelo, uma mulher numa outra situação, insinuando que a mulher em causa tem peso a mais. São palavras de um presidente da República. A Begonha está a rir-se. Esperavas ouvir tais afirmações do chefe de Estado português ou, de alguma forma, estes episódios terão sido sobrevalorizados? Begonha. Eu penso que o Presidente da República ás veces vai máis rápido, máis depresa as súas palabras do que está a pensar. É dizer, ele debería se controlar un bocadiño. É unha persoa que diz o que pensa e está habituado a dizer o que pensa con total naturalidade. É tan expansivo, non é? Mas claro, os tempos mudaran e debe ter cuidado, non é? É dizer, é tan expansivo, é o homem dos afectos, como se lle describiu en todo o mundo, non é? O presidente dos afectos. Mas claro, non podes dizer a unha mãe e a unha filla, mãe, olha, a súa filla é máis bonita do que a mãe, e entón, olha, o decote teña cuidado que vai pegar frío. É dizer, non é o pai da criatura, non é? É dizer, para dar aí... E depois o tema da señora, con máis peso, a señora ou o señor que teña máis peso non ten culpa, non
non é? De ter peso a máis. É dizer, ele é tan expansivo, tan natural, é dizer, ultrapasa os límites de cualquier outro presidente, non é? É unha persoa que domina tanto a comunicación que ás veces, e non ten ninguén que lle pare. O problema é que non ten ninguén que lle diga presidente, isto non se faz assim. Então, pronto, acontece Olivier, assim. como é que tu analisas este Eu caso? fiquei um pouco surpreendido, na verdade, porque eu lembro muito bem quando o dia em que eu soube da informação, eu estava à mesa com a minha família, eu diria de uma forma geral, as pessoas que estão à minha volta gostam imenso do presidente Marcelo Rebelo de Sousa. E todos, digo bem, todas ficaram chocados com isso. Portanto, são pessoas que não só votaram nele, como gostam dele. E todos, dos mais jovens aos mais velhos, não gostaram disso. E quando o presidente Marcelo Rebelo de Sousa diz que não era um comentário sexista, claro que era um comentário sexista. Ia perguntar isto. Mas é mais do que óbvio. Bom, agora, é assim, o André Ventura disse algo num comunicado que se eu tivesse dito isto, toda a gente caía-me em cima. Sobre este ponto, ele tem razão. Onde eu teria gostado de ouvir a opinião da Ventura é sobre o conteúdo. Eu gostava de saber se realmente ele está contra este tipo de conversa. E adorava saber, lá no fundo, o que é que ele acha sobre isso. Mas isto, pequena parte. A questão aqui é que existe um movimento wokista, o politicamente correto, e o anti-wokismo. E eu sempre me lutei contra os dois movimentos. Não tenho paciência para o wokismo, mas também não tenho, mas nada, contra o anti-wokismo básico. Não tenho. Sim. E quando Marcelo Rebelo de Sousa... são mais fundamentadas, são naturalmente mais interessantes. Mas quando Marcelo Rebelo de Sousa diz isso, e as pessoas que discordam, como eu, somos acusados depois do wokismo, ou seja, de sermos politicamente corretos, então lá está. Portanto, lá neste caso eu não entendo os anti-wokistas. Não entendo. Porque sim, é politicamente correto, às vezes é bom. Eu peço desculpa, mas temos que dizer as coisas como é que elas são. Claro, e hoje em dia o anti-wokismo faz com que, se uma pessoa fica chocada com isto, depois, já não se pode dizer nada. Mas quem é que diz isto? Mas quem é que diz que não se pode dizer nada? Claro, a questão aqui é que ele é Presidente da República e que nas sociedades atuais, e ainda bem, repito, ainda bem, há evoluções. Falámos há pouco do caso Rubiales, não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Nada a ver, como é óbvio. Mas isto também são casos que mostram que vivemos numa outra sociedade. E se calhar, isto não é de agora, este tipo de comentário já existia antigamente. Certamente. E toda a gente o aceitava. Hoje em dia... O que acabo de dizer é que daí que, mudaram os como dizia a tempos. Begonha, o Presidente da República, não sei se esta palavra será mais adequada, deveria ser de alguma forma aconselhado a não fazer esse tipo de... Mas é que há un tema de sentido común. É dizer, por moito que gostemos do Presidente da República, que como saben eu sou suspeita, non é? Acho que é un excelente presidente, mas as persoas tamén se enganan. É dizer, as persoas nos enganamos todos e ele tamén. E nese sentido ele enganouse. E entón, as persoas estamos en democracia. Temos a imensa sorte de viver, de traballar en países democráticos. E nós podemos dizer, olla, achamos que consideramos que ele se enganou totalmente. E ele tense de controlar, é dizer, unha persoa que domina tamén a comunicación, porque Marcelo Rebelo de Sousa é un animal da comunicación, nese caso enganouse. E entón eu acho que aquí ele máis do que nunca sí que debería ter uns conselleiros ou alguma persoa ao seu pé, a súa volta, nese caso, que constructivamente lle dixesen, presidente, este tipo de coisas non pode acontecer. Olivia, para terminar este tema. A sorte de Marcelo Rebelo de Sousa, na minha opinião, neste caso todo, é que estamos em Portugal. Por que eu digo isso? O que eu fiquei muito surpreendido aqui neste caso, e por isso que estamos vistos de fora, eu posso vos dizer uma coisa, que se este caso, Macron, tivesse dito... a história do decote, a história da cadeia. O Pedro Sánchez. Sim, mas se tiver dito isto, se eu tiver dito isto, tendo em conta que em França o movimento wokista é muito forte e o anti-wokismo também é muito forte, ou seja, em França há muito mais histerismo à volta de todas estas questões, se o Macron tivesse dito isto, nem quero imaginar. E aqui só tivemos direito a um sketch do Ricardo Aruz Pereira e tivemos direito a 2-3 artigos de opinião na imprensa. Sim, mas atenção, mas fora de... Isso foi a sorte de Marcelo, foi aqui, de facto, que estamos em Portugal e não se levantou grandes ondas. Mas fora de Portugal saiu na imprensa. Na Espanha ultrapassou...
ultrapassou as fronteiras. Sim, mas não é isso que eu Mas a reação interna foi muito mais suave do que seria que se fosse em França ou noutro país. E em Espanha, como é que seria se o Pedro Sánchez tivesse dito uma coisa dessa? E vocês acreditam que quer Pedro Sánchez ou o rei de Espanha ou o Macron teriam esse... Eu nem imagino, primeiro porque... Poderia escapar um comentário do género? Não, é que não seria possível. É dizer, é que non sería posible, o escándalo sería brutal. Mas, sobre todo, que eu non imagino ao rei de España ou o primeiro ministro español, se sea o Pedro Sánchez, se sea Núñez Feijóo, con a naturalidade que ten o Marcelo, porque a maneira de reasir do Marcelo, de se apresentar, de ir ao pé de todo, non é, das persoas, non há un exemplo en Europa así. Está todo moito máis controlado. Ele é tan natural, tan ele propio, que entón é impensável que cualquier outro gobernante actúe así, digo, a ir ao encontro das persoas, non é? É dizer, o Marcelo sae dun acto público, dun evento público, e xa fala. Normalmente os presidentes e os primeiros ministros non están sempre, falan en conferencia de imprensa, mas ele está sempre a comunicar. É uma das críticas que é feita regularmente a Marcelo Rebelo de Sousa, que eventualmente, é uma crítica que é feita por vários analistas, fala demasiadas vezes. Feita a análise ao episódio de Marcelo, aos episódios envolvendo Marcelo Rebelo de Sousa, avançamos, Teresa, para esse grande momento, o índice de tugalidade. Vamos, pois, ao índice de tugalidade. Índice de tugalidade. Neste índice de tugalidade já se sabe que temos sempre uma expressão assim bem portuguesa para quem vive fora, no vosso caso já cá estão há muitos anos, mas podem não saber. Queremos saber hoje o que é jogo de cintura. Olivier e Begonha. Eu sei. Jogo ter um jogo então, espera, de cintura. Begonha, espera, que eu vejo aqui o Olivier pensar muito, portanto eu acho que tu vais dar a certa, portanto vamos dar aqui primeiro a opinião ao Olivier, que está aqui muito pensativo. Jogo de cintura é colocar pressão sobre alguém? Não. Ter jogo de cintura. Não. Dançar bem. Mas podia ser. Begonha. Xogo de cintura é necesario, é útil máis do que nunca hoxe en día. Por exemplo, o Marcelo non teve xogo de cintura coas declarações que fez. É dicir, xogo de cintura é saber lidar con situacións moito difíceis e até, exactamente, e ante situacións, ante nun problema, por exemplo, no traballo, na vida, debes ter xogo de cintura, non é? Non dizer o primeiro que pensas, debes... Está certíssimo, Begonha. É uma expressão que foi retirada do pugilismo, que é um desporto onde é preciso efetivamente grande jogo de cintura, ou seja, reflexos para escapar às investidas do adversário. Isto quer dizer que é uma pessoa que, digamos assim, se safa bem e que se mexe bem perante assim uma situação instável. Muito bem, foi o índice de tugalidade. Ganhou a Espanha. Índice de tugalidade. E agora vamos aos negativos e positivos da semana. Começamos com os negativos. Begonha. Pois os negativos, falábamos antes precisamente do tema dos migrantes, non é, da chegada masiva, e para mí é o tema, desde logo, o pior da semana é cando eu soube a preparar o programa e a ver as noticias como a quantidade de migrantes que están a chegar nos últimos días e desde que comenzou o ano, mas máis nos últimos días, as Canarias. O problema que teñen as Illas Canarias é brutal, non é? Porque non están a chegar só as illas máis próximas, como Lanzarote e Fuerteventura, máis próximas da costa africana, están a chegar as outras, e entón, para illas que son pequenas, é un problema grande e precisamos, a nível europeo, como eu xa disse antes, dun apoio e dunha política forte e común, todos unidos neste tema. Muito bem. E tu, Olivier? É muito negativo, tem a ver com o debate, tem a ver o que acontece neste momento em Portugal e não entendo porque que o governo não proíbe o telemóvel nas escolas, é algo que me faz muita confusão. Está a ser analisado ainda, Está a ser analisado, eu sei, Exato. por isso que eu falo disto, e depois houve o relatório da Unesco sobre isto. Não entendo, sobretudo junto dos mais jovens, é que não entendo mesmo. É um problema gravíssimo a nível europeu, alguns países já o fizeram, Portugal ainda não sei o que Portugal está à espera para esta decisão. O meu sonho seria isto, também
também nos restaurantes e em outros sítios, mas isto Já se faz aquela coisa de deixar o telemóvel no meio da mesa e Sim, o primeiro a tirar paga a conta. Exatamente, sim. Mas em relação ao bullying, em relação a muitas coisas, desenvolvimento intelectual das crianças, há uma urgência de retirar mesmo o telemóvel no Mas achas que a início da escola. proibição é a solução? Claro, para mim não há dúvida nenhuma. Não é só isto, mas é óbvio que resolve muitas questões. Quer dizer, ajuda a resolver a questão do bullying, do jogo também, sabes? É exatamente como estar em casa. O que é mais solidário? É fazer um jogo de tabuleiro com os teus filhos ou cada um no seu telemóvel? Eu acho que é simples ou não? Eu acho que é simples. Naturalmente. Pronto, claro. É óbvio. Muito bem, vamos aos positivos da semana, Begonha. Olha, vamos relaxar, hoxe é sexta-feira e para mí o positivo foi unha semana de moito traballo, a traballar a partir da Galiza, mas olha, imaginen un paseo de barco que nos ven buscar, isto foi por traballo, mas foi espectacular, un paseo de barco pela ría de Vigo até a illa de San Simón, que é unha illa maravillosa, que é a primeira vez que estaba a dizer que fica na illa, que fica moito perto da illa de San Simón de Ponte de Rande, non é? Perto da cidade de Vigo, e entón con persoas de Portugal, eu estive con portugueses, persoas españolas, persoas tamén até da fronteira con a França, non é? Un tema de traballo da Eurorrexión Galiza Norte de Portugal e das Eurorrexións da Península Ibérica, e a ver esa illa maravillosa, chegar, comer no barco, ver as illas asíes ao fundo. Olha, eu recomendo. Non vayan só as illas asíes, visitem a ilha de San Simón. Sim. Olivier, o que é que dizes? Que seja assim mais gráfico, melhor do que isto. Não é surreal, mas não é. Não, o meu positivo da semana tem a ver com o que eu acho que é o empreendedorismo tal e qual como eu gosto. Ou seja, eu acho que a única forma de lutar contra a pobreza é criar riqueza, a partir do momento que seja distribuída, mas é criar riqueza, o empreendedorismo, um belo projeto que eu gostei imenso, que é o Marvila 8 em Lisboa, para dinamizar a zona oriental de Lisboa. Existem cada vez mais projetos assim em Lisboa, no Porto. E eu acho brutal esta ideia de misturar comércios, zonas de cultura, de desporto, para dinamizar e não concentrar apenas no centro do Porto ou no centro de Lisboa tudo o que tem a ver com o lazer de forma geral. E eu acho que é um belo projeto, ainda não ouvi, mas adorei esta ideia do empreendedorismo português quando um projeto que cria emprego, cria riqueza e ao mesmo tempo entretém as pessoas. É um projeto que vai abrir parcialmente, acho que não tudo ao mesmo tempo. E por acaso eu noto e reparo nisto, que aquela zona recebeu assim um investimento grande e assim um buzz assim muito grande há uns anos, depois estabilizou um bocadinho, mas mesmo assim não desistem daquela zona e ainda bem. Exatamente. É fantástico. Mas não é eu penso uma coisa, eu até passei pela Marvila no outro día de carro e é verdade que eu xa tiña estado varias veces nos últimos tempos e há moito movimento cultural, mas por favor que non se converta isto só nun lugar de investimento para millonarios do mundo, sino que realmente se aposte nos artistas, porque há casas de topo. E um pequeno quiz para vocês, é Marvila 8, portanto vai haver, eu acho que já há uma discoteca, um restaurante, vai haver uma galeria de arte, vai haver comércio, etc. E a minha pergunta é, por acaso vi isto também no Porto, hoje em dia em cada projeto desta forma há uma coisa que tem a ver com o desporto, e o quê? A minha pergunta é o quê? Pádel. Exatamente. Está na moda. Hoje em dia, para qualquer coisa, e campos de pádel. Claro, campos de pádel. É um desporto da moda, sem O dúvida. Cristiano Ronaldo vai abrir a cidade do pádel também agora brevemente. Eu era, exatamente. E tu jogaste, Olivia, não? Eu jogo. Tu jogas? Tu jogas pádel? Estamos a fazer essa pergunta, mas tu jogas pádel. Eu jogo porque é um desporto. Sabes porquê que há muitas pessoas que jogam pádel também? Tem a ver com a idade. É um desporto, e estou a falar a sério, porque é um desporto que cansa menos. E é evidente que, do ponto de vista, se jogar ténis, eu ainda jogo ténis, o ténis é um pouco mais cansativo, tem 50 anos, enquanto o pádel é mais fácil de progredir. Sim. Exatamente. E, sobretudo, o pádel engana muito bem, dá a sensação que tu jogas bem. Sim. Não há nada então melhor na vida do que tu, é um desporto que te faz achar uma pessoa especial. Muito bem. Muito bom ouvir-vos todas as sextas. Um grande O Visto abraço. Fora Um grande abraço. volta na próxima sexta, depois das 10, portanto, até lá. Bom fim de semana. E bom fim de semana. Bom fim de semana. A todos.